Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Boa noite, amigos da internet. Antes de começar, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa oferece palestras e tratamento com passes todos os dias, de segunda a domingo. Também aos domingos nós temos evangelização infantil. Na sexta-feira, às 20 horas, palestras, passes e grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Os dias e os horários estão no nosso mural de entrada e também na internet. O atendimento fraterno é feito sempre meia hora antes da palestra, então quem quiser passar no plantão é só chegar meia hora antes. Na área social, temos atendimento a 75 famílias cadastradas, com entrega de cestas básicas e orientação jurídica todo segundo sábado do mês. E entrega de lanches para moradores de rua todos os sábados à tarde. Visitem a nossa livraria. O nosso site é www.casadocaminhosantana.com.br. Para esse mês, o que a gente está precisando de alimento para a cesta é leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoitos, farinhas, feijão, sal e café. Vou passar um recadinho também que a casa estará fechada nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro. Então, não haverá trabalho nesses dias, tá? Então, vamos agora, cerrando nossos olhos, vamos nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos ficando bem tranquilos e serenos para podermos receber tudo o que a casa tem nos oferecer. E vamos agradecer também a oportunidade de estar aqui mais uma vez reunidos. Que assim seja. E o Paulo que vai fazer a palestra de hoje, o tema é tolerância. Bem-vindo, Paulo. Aos nossos queridos e queridas da internet, nosso boa noite cordial, como sempre. E aos presentes aqui, boa noite, tudo bem com vocês? Então é maravilhoso. E esse tema, ele foi extraído do livro da Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 14 do livro Sinal Verde. Para quem não conhece, é um livrinho psicografado pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de André Luiz. Como também algumas partes do texto que nós vamos conversar sobre ele está na psicografia do Divaldo Franco com Joana de Ângeles, em seu capítulo 56, lá do Convite à Vida, e pelo espírito maravilhoso, feminino, iluminadíssimo, tanto quanto o André Luiz, de Joana de Ângeles. Para tanto, antes de falarmos sobre esse tema, estava aqui meditando sobre o Evangelho do Mestre Jesus, e esse tema, ele será bem proveitoso na noite de hoje. Haja visto que nós temos uma data importante, uma data onde nós teremos, assim, uma grande festividade, que é o aniversário do nosso Mestre Jesus, que será próximo ao 25, será na data de 25 de dezembro. Então, estávamos pensando, mas como falaram, assim, um exemplo bem típico. Então, lá, nos primórdios atrás, lá na casa de Simão Pedro, existiam três pessoas bastante necessitadas que precisavam conversar com Jesus. E o Mestre Jesus disse assim: olha, Pedro, Simão Pedro, vamos jogar no popular? Pedrão, você fica aí, que vai vir 3 pessoas aqui conversar e hoje eu não vou poder atendê-los. Para tanto, eu preciso que você converse com eles, que eu vou ter que atender outras pessoas, outros chamados, que será tão importante quanto esse. Pedrão, né, muito solícito, como sempre, falou: mas, pois bem, Jesus, ficarei com muito grato, com muito prazer. E aí vieram aqueles 3. Quando ele percebeu quem eram aquelas 3 pessoas, era uma pessoa que não trabalhava, não tinha nenhuma ocupação, vamos jogar bem no popular, não tinha nenhuma atividade financeira e vivia de esmola das outras pessoas. Então ele pedia aqui, pedia ali, e literalmente era um jogado na rua. O outro
Ele chegou assim e falou, mas você não faz nada, você não trabalha, você não tem direito nenhum que falar com Jesus. Então, ponha-se fora daqui. E Simão Pedro, colocou, fala a porta, que nem a nossa mãe fala, a porta da rua é serventia daqui. Então, vai embora daqui. E mandou o rapaz embora. Aí tinha outro, ele também conhecia muito bem. Aí quando Jesus chegou, ele viu que a casa estava vazia. Não tinha ninguém. Falei, mas, ô Simão Pedro, cadê aqueles 3? Falei, Jesus, estava comentando aqui com os nossos outros apóstolos, justamente de um. E vou falar dos outros 2, mestre. Mas o que aconteceu? Onde estão eles que eu precisava falar com eles? Falar, mestre, veio um outro aí, sabe aquele que rouba, mora ali na casa, ali na rua do fundo, ali, pessoal, ele fica furtando as coisas dos outros, fica roubando as coisas. Ele é uma pessoa de mau caráter, era uma pessoa que fica azucrinando a vida dos outros, e eu botei ele fora daqui, mestre. Não, você não tem também direito nenhum de falar com Jesus. Jesus olhando assim serenamente, estava esperando o terceiro, pelo menos acho que um vai salvar. Mestre, o outro era um fofoqueiro de primeira categoria. Olha, mas era um maledicente. Mas ele falava e falava e falava. Eu já conhecia a peça, falei assim, você, mas nem com reza brava você vai falar com Cristo. Não admito. Põe-se fora daqui. E aí, mestre, Jesus olhando assim para o Pedro, e disse assim, Pedro, eu falei que você tinha que ajudar as pessoas com a verdade. Não prejudicando as pessoas, sendo o quê? E vem o tema de hoje. Nós temos que ser o quê? Tolerantes, disse Jesus para Pedro. Então, mestre Jesus, ele simplesmente aconselhou-o novamente e disse assim, mas Pedro, os sãos, meu querido, eles não precisam de médico. Eu vim para aqueles que necessitam de um acolhimento, que precisam de uma resposta para aliviar os seus sofrimentos. Então, naquele momento, Pedro colocou a mão na consciência e falou, mestre, mas o que eu posso fazer para ser tolerante, então? Então, na primeira frase da nossa lição de hoje, o André Luiz, ele nos diz assim, muitas vezes, no nosso dia a dia, costumamos reclamar de algumas pessoas que nos atendem nas lojas. Temos essas situações, sim? Supermercados, temos essas situações. Telefone, enfim, é aquelas que nos atendem de alguma forma. Hoje nós sabemos que nós temos assim uma grande gama de comunicadores nas lojas, nos shoppings, e de repente essas pessoas estão o quê? Por muitos afazeres, eles têm problemas em casa, eles têm problema na loja, o que nós queremos? Uma atenção cortês, uma delicadeza, uma boa pessoa que nos atenda, só que nem sempre é assim. E a lição nos continua. O que não nos damos conta é que também estamos entre essas pessoas que não estão muito de bom humor. E que com elas também estamos um relacionamento entre outras pessoas. Pessoal, então, vamos à questão importante da noite. Se eu e nós não tolerarmos as pessoas, como que vocês acham que irá ficar o nosso dia? Como que vocês acham que o nosso cotidiano ele vai se transformando? O André Luiz, no mesmo livro Sinal Verde, acabei de lembrar agora essa lição, vocês já viram aquela pessoa azeda, ranzinza, que tudo que nós falamos para ela, olha, mas hoje foi um dia bom. Só se for para você, porque para mim foi horroroso, porque eu perdi isso, perdi aquilo outro. Então ele se transforma, o André Luiz, ele diz, como se fosse um espinheiro vivo. E ele ataca um, ele ataca o outro, e doa a quem doer, ele machuca as pessoas. Aí, voltando ao ensinamento, lá, quando Simão Pedro ele se sentiu arrependido, ele diz assim, mas Senhor, como que eu posso fazer agora para que eu possa entender essa situação? Jesus já tinha dito por eles, e muito claro, perdoar quantas vezes? 70 vezes 7 vezes.
Aí vamos jogar, mais uma vez, no nosso popular. Aí uma pessoa veio até um centro espírita e ela queria de qualquer jeito convencer o mentor. Conversar com o mentor da casa. E disse, olha, eu preciso falar com o mentor. Eu preciso de uma resposta, porque eu realmente estou aquebrantando meu coração, não consigo entender o que é definitivamente esse perdoar 70 vezes 7. Pois bem, a mentor o recebeu, falou, olha, o senhor tem que me explicar, porque até agora continuam me acontecendo coisas e eu não consigo melhorar a minha vida. O mentor, muito sereno, muito brando, disse assim, olha, meu amigo, ou pode ser minha amiga também, disse assim, olha, você não entendeu nada da lição. É assim, vou te explicar de novo, com minúcias de detalhes. Nós temos, o mentor se incluiu nessa, hein? Nós temos que perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Então aí ele percebeu que ele faltava muito para ele ter essa tolerância, essa compreensão perante aos pequeninos detalhes em nossas vidas. E aí a lição ainda nos continua muito claramente. Devemos pensar 2 vezes antes de quê? De nós ficarmos irritados com esses balconistas, os atendentes dos caixas, as filas do banco, as outras situações que nós ficamos, olha, mas essa senha não chega logo, porque o horário está passando, porque eu tenho que fazer isso e fazer aquilo. O que vai causando essa irritabilidade em nós? Todos nós sabemos, existe uma coisa chamada, e o próprio Divaldo nos fala muito isso através de Joana de Ângeles. Nós iremos psicossomatizando esse nervosismo, essa impaciência. O que acontecerá com a nossa cabeça, o nosso estômago, o nosso corpo físico? Ele irá ficar intolerante às nossas próprias vibrações. Então veja o que interessante. Então a culpa, amados, não é do atendente estar cansado. A culpa, meus amados, não é da fila estar demorando em excesso de tempo para sermos atendidos. A culpa não é do sistema que, de repente, nós estamos na fila do banco e, de repente, aquela maravilha, caiu o sistema. Aí não pode o quê? Não pode fazer nada? Pode. Santo Agostinho já nos disse isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele disse assim, a prece é o orvalho divino. A prece é que vai nos fortalecer perante esses momentos que nós estamos irritadiços. Ah, Paulo, mas eu não consigo fazer uma prece quando estou irritado. Pois bem, vamos fazer que nem yoga? Os yogianos, se é que diz assim, não sei o termo correto, aqueles que fazem meditação, prestem atenção na sua respiração. Então, parem alguns momentinhos. O André Luiz também, lembrei agora, no mesmo livro Sinal Verde, ele nos diz claramente muito bem isso. Pode ir lá, meus amigos do Google, pode puxar aí o Sinal Verde que tem essa lição, que diz assim, quando nós estamos saindo de casa, se nós não temos o costume de fazer alguma prece, uma oração, pense no bem. Faça meditações com você mesmo. Está lá. O filósofo já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Compreenda as suas necessidades. Seja tolerante com o próximo da mesma forma que o próximo ele terá a mesma tolerância para conosco. Não adianta a irritabilidade. Vai lá, toma um copinho d'água. Leva um bom livro. Ou, mas não pode ligar do celular dentro do banco. Mas pode escutar música. Tu põe uma musiquinha suave, uma musiquinha tranquila. O que acontece? Que toda aquela psicosfera de irritabilidade, ela vai afetar os seus neurônios. Ela vai prejudicar o seu sistema imunológico e talvez, quiçá, vocês podem até sair do banco com uma predisposição para, por exemplo, um resfriado. Já pensou passar o Natal gripado? O Ano Novo gripado? Espirrando? Gente, uma ótima oportunidade. Olha, lembrei dessa agora. Quanto tempo nós não recebemos tal família em nossa casa?
de amigos, de colegas, que há muito, muito tempo nós queremos assim, olha, eu precisava ser um pouquinho mais tolerante com eles. Eu precisava entendê-los um pouco mais. Pessoal, o Chico ele falava muito nessa época de Natal. O que ele nos dizia? Existe uma grande pleiade de espíritos benfeitores, espíritos superiores, que aproveitam toda essa sinergia, todo esse momento bonito, esse momento bom do Natal, aproveitando para festejar o Evangelho, porque o Evangelho ele é a rota da felicidade. Ele é o verdadeiro medicamento para sermos tolerantes uns com os outros. Aí, de repente, vem aquela família e tem essa. Nós somos ainda o quê? Imperfeitos. Aí o familiar vai falar assim, olha, você vai vir na minha casa, e a gente já pergunta, escuta, aquele não pede ouvido, não pede orelha, mas quem você vai convidar para vir nesse Natal? Ah, é fulano, Beltrano. A gente já, ó, torce o nariz e fala, não, agora eu não vou. Então você não está sendo tolerante. Você está o quê? Sendo intolerante com quem? Não, mas eu não gosto do outro. Será que essa realmente é a nossa postura correta perante o dia de Natal, uma vez ao ano, gente? Os mentores estão falando aqui para nós, sejam tolerantes. Uma vezinha só. Aí nós dizemos assim, lá, está muito claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, ele fala sobre a vibração antagônica daquelas pessoas que nós não gostamos. Somos chamados os inimigos, somos chamados as personas não gratas, as pessoas que nós não gostamos. E agora? É claro que vibracionalmente nós não combinamos com essas pessoas. Isso é natural. Nosso. Mas só que o que o Evangelho fala com relação a nós nos termos uma postura adequada? Fazemos uma oração, fazemos uma meditação, envolva a pessoa de muita luz, porque sabe o que vai acontecer? Quando você chegar para a festa, quando você chegar no Natal, e até mesmo ir para o Réveillon, vocês vão passar felizes, porque vocês conseguiram, através do pensamento, mudar a sintonia e serem tolerantes. Primeiro começa com quem? Consigo mesmo. Não adianta ficar, mas ele tem esse defeito, mas ele tem aquela coisa, mas ele fez isso, fez aquilo. Gente, uma vezinha por ano. Não vai doer, não vai custar nada. Sejam, então, pacificadores nesse momento. E a continuidade da lição nos diz assim. Muitas vezes, nós mesmos, vejam bem, atormentados por algum problema a resolver, nós tratamos mal alguém que venha pedir o favor com delicadeza. Não somos assim muitas vezes? Nossa, gente, eu sou assim demais. Então, quando nós nos pegamos nesse sentimento, nessa indelicadeza, nós temos que fazer alguma coisa para mudar nossa sintonia, para melhorar os nossos pensamentos. De que forma? Aquele balconista, talvez, nós não vamos ver ele naquele plantão, naquele momento, naquele instante. Façamos um pensamento positivo. Faça o bem a outro balconista que esteja cansado, um atendente que esteja estressado. Experimenta dar, por exemplo, já falei aqui algumas vezes, nós vamos lá no metrô e vamos comprar o nosso bilhetinho no metrô. Experimente dar um bom dia para o atendente do metrô. Ele está ali, trocado, isso, aquilo, tal, tal. Você chega assim, olha bem nos olhos do moço ou da moça, bom dia, para tudo. Muda tudo, a sintonia muda, e fala assim, nossa, é uma pessoa iluminada. Não é. É uma pessoa que tem bom senso, que está vendo que a pessoa está trabalhando. E as vibrações antagônicas, nós temos que transformá-las aqui em luz. Em entendimento primeiro para conosco. Então, a vibração, ela colabora para sermos tolerantes. E ela continua. Em muitos casos, o que nos falta é um pouquinho dessa tolerância. É um pouquinho desse discernimento, de pararmos e pensarmos e termos uma postura correta. Vocês querem ver uma atitude que começa a nos ajudar a termos tolerância?
Por exemplo, o culto do Evangelho no lar. Quando nós pegamos lá o Evangelho, desde o capítulo 1, tem lá o roteiro na internet, os meus queridos do Google, procurem roteiro. Chegue em casa hoje, procura roteiro do Evangelho no lar. Prece inicial, abertura do Evangelho em seu início. Vamos começar o Natal. A gente já pensou? O aniversariante, certo? Que ele está conosco em coração, por pensamento, como se fosse uma... Vocês já perceberam como a criança é tolerante umas com as outras? Elas estão lá na escolinha, estão lá jogando bola, estão lá brincando de alguma coisa, e se de repente há alguma intriga, o que eles fazem? Eles param, afinal de contas, a brincadeira estava boa, se desculpam, se toleram imediatamente. Afinal de contas, as crianças, elas não julgam umas às outras. Elas não prestam atenção que roupa que ela está vestindo, qual a cor da pele dela. Elas são tolerantes natas, elas são puras de coração. Vamos aprender um pouquinho mais com as crianças. Então, nesse momento, a lição ainda nos continua dizendo assim, a tolerância, ela deve ser aplicada indistintamente entre todos e qualquer lugar. É uma lição... Essa é frase para ficar na agenda de 2015 para 16, 17, 18, até quando a gente desencarnar. Que espero que demore bastante. Olha lá. Prestem bem atenção. A tolerância deve ser aplicada indistintamente entre todos e quaisquer lugar que nós possamos estar. E agora vem a frase magnânima. É lição viva de fé e elevação e não pode ser esquecida. Quando eu tenho fé em mim, eu sou tolerante. Quando eu tenho fé no próximo e acredito no serviço, mesmo ele sendo vagaroso, eu sou tolerante. Começa dentro. Não adianta ficar culpando o sistema, ficar culpando o governo. Ah, mas eu sou intolerante, eu devia ter votado em outro político. Agora acabou, já foi, você já votou, Belo. Seja tolerante, consciente consigo mesmo. Fica muito mais fácil de aceitar os nossos equívocos, os nossos devaneios do passado. E diz assim, ó, faça para outro aquilo que você quer para você. A lei magnânima, qual que é? Está lá, o mandamento maior. Jesus explicou, ama a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí fica deixando, não, mas vamos deixar para outro Natal, agora vamos para o Réveillon, passou Ano Novo, passou não sei o quê, passou Páscoa, e nós estamos aí intolerantes. Que evolução que nós vamos angariar nesse sentido? Absolutamente nenhuma. Quando nós temos consciência que nós devemos mudar, falou de novo aqui o mentor, olha, vai rimar, hein? Quando nós tivermos que mudar, vamos fazer evangelho lar. Gente, é uma vezinha por semana. Prece inicial, leitura do evangelho do primeiro capítulo, pequenininho trecho, comentário entre a família. Se não tiver ninguém, faça-o sozinho, que sozinho nós nunca estaremos. Faça uma vibração, prece final, pronto. Ah, Paulo, eu gosto de colocar musiquinha. Coloca, abençoada, musiquinha, lá não tem problema. Ah, eu ponho a água fluidificada aqui no centro. Ah, então coloca a água fluidificada que tem no centro. Tem criança, pega lá, tem uma biblioteca aí, tem uma livraria. Os livros de criança, o Pai Nosso, o Pão Nosso de Memê e tantos outros. Tragam essa espiritualidade para dentro. Porque às vezes nós ficamos assim, mas eu não sou tolerante com fulano, eu não sou tolerante com Beltrano. Como respeite a ti mesmo, será que você está sendo tolerante com os outros, como o outro também tem que ser conosco? Então a regra é muito básica. É fácil, mas tem que exercitar. É como o evangelho lar. Ó, rimou de novo. Só para não esquecer. E ele diz assim no final, seja uma pessoa amistosa uns com os outros. Pratique a cortesia, pratique a educação. E eu vou fazer um parênteses aqui. O Allan Kardec, ele diz assim, que a educação, ele é um conjunto de hábitos adquiridos. Ou seja, a educação, ela não é só apenas, que é muito digníssima, que vem dos nossos pais, ou de quem nos criou. É um conjunto de situações que nós vamos vivendo. E vamos colocar o grande apóstolo dos gentios também, nessa sintonia maravilhosa de tolerância.
Ele diz assim, nós vemos muita coisa errada, muita coisa esdrúxula, exemplos de arrogância, exemplos de egoísmo, exemplos de não sei o quê, coisas que realmente não vão agregar. Deleta, meu amigo. Vai lá, dispensa, retém aquilo que... Você vai ver o atendente, dê um sorriso para o atendente. Olha, um bom Natal para você. Que Jesus ilumine muito a sua vida, que você tenha um final de ano maravilhoso. Ele vai parar e falar assim, nossa, porque está lá no Evangelho, muitos os chamados, pouquíssimos serão os escolhidos. Mas vamos fazer desse pouquinho o muito em nós, o muito em tolerar, o muito em amar, o muito em consolar. Não adianta ficar irritado, só vai atrair coisa ruim. Aí vem no centro, vai querer tomar passe, aí vai querer tomar água, aí fica palestra, passe, água, e não melhora. Aí fala assim, mas não é possível. Aí culpa os espíritos, culpa o coitado do... Eu não gosto de falar de obsessor, eu falo o irmão necessitado tanto quanto nós. Às vezes somos nós que estamos ali atraindo. E ele precisa de luz. Olha só o que chegou agora aqui, ó. Ele precisa de tolerância. Foi você, fomos nós que sintonizamos ali na fila do banco, né? Cruza o braço e fica ao pé. Essa fila não anda, e fica no relógio, e que não sei o quê. Não adianta. Vai piorar a situação. Ó, evangelho, tem na livraria, evangelho pequenininho, não tem? Tem aqui. Como evangelho pequenininho. Baixa da internet o evangelho, aqui que escuta MP3, salva lá no computador, pede para as crianças, elas estão tão sofisticadas. A criança transforma o CD em MP3 para você em 5 minutos. Está lá 10, 12 anos, os meninos maravilhosos, transforma o evangelho em MP3 e vem escutando ali, está lá na fila do banco, bem-aventurados os mansos pacíficos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, vai a bem-aventurança. Aí você vai lembrar do Sermão da Montanha, que Mahatma Gandhi falou muito bem o quê? Que se perdesse tudo que tivesse no evangelho, as lições máximas do Cristo estão na bem-aventurança, nas bem-aventuranças. E para finalizar, contribua sempre com um pouco de amor. Ele não pede muito, gente. Um pouco de amor e vencer o mal do mundo. Qual que é o mal do mundo? É a arrogância, é o egoísmo, é a intolerância. E ele termina assim, tolerância. André Luiz, ó, um beijo no seu coração. Quem assistiu Nosso Lar, é um espírito que sofreu demais. Ele foi o quê? Intolerante consigo mesmo, porque ele foi um suicida indireto. E sofreu, gente, cara na lama, suicida. Aí ele teve a tolerância com ele mesmo. E quem veio buscar o meninão lá no umbral? Vocês lembram? O próprio governador do Nosso Lar. Ó, abraço Clarencio. Clarencio foi lá, abraçou e falou, Andrezão, agora chegou a sua vez. E, ó, agora eu vou trabalhar, você... Não, vai começar limpando o chão. Então, tolerância começa com humildade. Que beleza. Então, tolerância é caridade em começo, exercitando-a em regime de continuidade, dia a dia. Gente, pouquinho de tolerância, só um pouquinho. É que nem fé. Jesus não falou assim, olha, vocês precisam de uma fé do tamanho do mundo. Não, para, que Jesus conhece muito bem a nossa inferioridade. Ele disse o quê? Fé do tamanhinho de um grão de mostarda. Tenham tolerância do tamanhinho de um grão de mostarda, porque a essência divina ela está aí dentro. Basta aflorarmos isso. Melhor data, Natal. Última data, não vai acabar nunca, porque vocês são eternos. Sejam tolerantes uns com os outros. Sejam tolerantes com o palestrante, que eu também não sou tolerante. Eu estou exercitando a cada dia, e ele fala assim, em regime de continuidade, você defrontará com excelentes resultados do bem onde esteja. Ou seja, convivendo tolerante uns com os outros, nós seremos melhores nesta e em outras reencarnações. Recordações da vida e reencarnações que posteriormente a tivermos. Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema?
Olá, boa noite. Boa noite, querido. Não sei se eu entendi muito bem, mas assim, não sei se a proposta aí colocada é que a gente tem que ter tolerância, inclusive com egoísmo, com a vaidade, com todas essas coisas meio perniciosas aí que a gente se depara, porque talvez a própria intolerância a essas coisas ruins é que nos faça modificá-las e que nos faça nos mover para mudá-las, né? E para uma intolerância, por exemplo, a uma coisa ruim, a uma maldade, nos faz praticar uma bondade, talvez. Quando você diz assim, fala, o que seria de nós se não tivéssemos tolerância um com os outros? Eu acho isso bacana, porque tolerância me lembra justamente você tolerar as diferenças. E não aquelas coisas que você, de fato, não precisa tolerar. Você não precisa tolerar uma pessoa maledicente, por exemplo. O que a gente aprende é que a gente não precisa tolerar, a gente precisa ter benevolência, indulgência, perdão e amor. São coisas que vão mover. Agora, você simplesmente tomar uma postura de tolerante, me parece que você congela e não muda muita coisa. Obrigado. A lição... Não, está perfeito a sua colocação. Eu só gostaria de fazer um parênteses naquilo que você falou, que na mesma lição, ela diz assim, que desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não representa o quê? Ratificá-la, mas sim ser caridoso e compreensivo, que vem de encontro naquilo que você falou. Então, realmente, está na sintonia, é isso mesmo. Então, a benevolência, a benemerência, a indulgência, são todos sentimentos que irá fortalecer-nos nesse sentido. Tá ótimo, é isso mesmo. Obrigado. Deve. Você falou em a gente perdoar. E a intolerância racial, o atacar as pessoas, o que a gente tem visto muito agora é o ataque escondido dentro da internet por perfis falsos. Fakes. Os tais fakes. Então, eu vejo assim, é difícil a gente perdoar, ver uma pessoa ser atacada assim, publicamente, que a coisa agora, você clicou ali e o mundo inteiro está sabendo. Verdade. Então, isso, para mim, é crime. Isso não dá para a gente tolerar. Maravilha. Então, a lição realmente vem nos esclarecer mais um aspecto. Como é o seu nome? Vera. Dona Vera. Olha só que interessante, Dona Vera. É indispensável, eu acredito que seja bem o Divaldo falando aqui, através da Joana de Ângeles. É indispensável não entrar em atrito quando puder contornar o mal aparente a favor do bem real, que está em ligação naquilo que você falou. Então, todas essas situações que são de atrito, nós temos que ter realmente o quê? É não revidar. É não pensar igual. É mudar a sintonia. E ir pelos meios legais, claro, vai lá, denuncia. Não você revidar. Isso. Não revidar. Eu acho que a gente procurar as nossas pela parte legal. Exato. Hoje em dia, você pode estar em qualquer computador, você se acha identificável. Perfeito. Você vai ser identificado pelo ID, que agora existe até delegacias Sim. especializadas nisso. Exatamente. Quem aplica a lei, Dona Vera, não merece punição. E quem é de acordo com a lei, muito menos, né? Mas tá ótimo. Obrigado. Internet, nada? Então tá. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Muita paz a todos. Vamos agora cerrar os nossos olhos novamente. Vamos agradecer por tudo que temos, tudo que recebemos. E vamos mentalizar por todo o nosso planeta e seus governantes, por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família,
pelos que estão nos hospitais, enfermos, e por todos os necessitados. Vamos mentalizar, vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos passar também pelos nossos ambientes de trabalho. E assim agradecidos, Pai. Obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus.